Vieram com uma teoria um tanto inusitada. Não é uma coisa assim tão inusitada. Isso tá na melhor da literatura protestante. Não sei Já para responder logo no início, está no Antigo Testamento. Deus só se revelou exclusivamente nesses 66 livros que compõem a Bíblia. Está no fato que a Bíblia Católica traz 7 livros a mais. Só que os judeus não possuíam um cânon estabelecido de quais eram os livros sagrados. Ele começa falando do Antigo Testamento, e ele já começa com uma falácia muito famosa dentro do ambiente católico romano, de que é a falácia de que os judeus não possuíam um cânon estabelecido, eles não possuíam um documento que dissesse quais eram os livros estabelecidos. Então, os protestantes foram perguntar quais são os livros do Antigo Testamento e descobriram que os judeus tinham uma lista diferente da lista católica. A igreja, a essa altura, ela rejeitou livros escritos antes de Cristo em grego, como os judeus também fizeram. E eu não sei se você já reparou aqui a diferença, mas se você não reparou, eu vou te contar. A Tanakh é o Antigo Testamento dos protestantes e a Septuaginta é o Antigo Testamento dos católicos. E é essa a diferença entre uma Bíblia e outra. Os protestantes usam Tanakh, os católicos usam Septuaginta. As 3 cópias mais extensas da Septuaginta não estão de acordo quanto à lista do cânon dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, pois trazem diferentes listas. Já te disseram que a Reforma Protestante retirou livros do Antigo Testamento, né? Será que isso é bem assim? Será que é o que parece? Você coloca no Google vários vídeos sobre o assunto, canais católicos refutando evangélicos, canais evangélicos refutando católicos. A afirmação: a Igreja Católica é a única e verdadeira igreja. A resposta: com qual autoridade? Você se sente confuso, continua sua pesquisa, muitos vídeos, muitos textos. Tanta teoria para me embriagar. Você desanima, escolhe ignorar o problema. Alguns meses depois, o pensamento: mas e se eu estiver lendo a Bíblia errada? Você pesquisa mais uma vez, pede ajuda. Mas para quem? Bem, você sabe que nossa função aqui é facilitar seu estudo, né? Você clica nesse vídeo. Bem, acredito que você escolheu o melhor lugar para tentar organizar as ideias e obter informações que você sabe que precisa. Hoje, você vai entender de verdade que os livros que compõem o Antigo Testamento não foram escolhidos. Nós, na verdade, apenas encontramos a autoridade que já existia neles. Vai entender que o próprio Antigo Testamento e o Novo Testamento deixam claro a autoridade desses livros e quais são eles. Vai passear por outros textos e informações históricas que deixam ainda mais clara a verdade sobre esse tema. E ainda vai entender, portanto, o que são os apócrifos. E, por fim, vai entender a verdade sobre a sua relevância e o limite dela. Então não nos importa se os judeus usavam Tanakh. O que os judeus entendem como Antigo Testamento importa. Segundo o próprio apóstolo Paulo, o magistério é formado por homens comuns, em posições eclesiásticas. Mas homem comum algum tem poder para conferir autoridade sobre a interpretação das Escrituras, nem para refutar interpretações, se dizendo autoridade no assunto, nem para impor uma verdade pessoal ao significado do texto. Ou seja, o esforço deve ser intensamente para entender o verdadeiro significado do texto. Que tanta informação, não é mesmo? Então fica aí com a gente, que a gente vai te explicar direitinho o que é questão de cânon, tá bom? E pra gente começar a entender, a gente tem que entender o que ele significa. E não é a marca de câmera fotográfica, a Canon, tá? A gente tá falando aqui realmente do cânon, que vem de uma derivação da palavra grega chamada canon. A pronúncia é canon, e essa palavra grega significa régua de medir. E por analogia, ela passou então a significar uma regra, um padrão de como se comportariam as coisas na teologia, ou seja, qual seria a regra, qual seria o padrão de textos que a gente vai aceitar dentro das Escrituras. Assim, a partir do século IV, essa palavra começou a designar a lista padrão dos livros da Bíblia, ou seja, dos livros inspirados, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Mas nesse vídeo, nós vamos falar exclusivamente do Antigo Testamento e eu já vou dar um spoiler aqui. O cânon protestante do Antigo Testamento, que nós vamos argumentar nesse vídeo aqui, nós vamos falar a favor dele, que é o cânon, que é igual a Tanakh. Peraí, o que é Tanakh, né? Bom, se você não sabe o que é Tanakh, a gente tem uma ótima informação para você, que é a seguinte:
nós temos um vídeo explicando exatamente isso. E não só isso, nesse vídeo a gente explica também tudo sobre a organização cronológica do Antigo Testamento. Então, se você não sabe o que é Tanakh e você não sabe a organização cronológica do Antigo Testamento, cara, já pausa esse vídeo, bota lá o outro para assistir e volta para esse aqui para completar a sequência de entendimento do Antigo Testamento, como você nunca viu. Beleza? Então, beleza, vamos continuar aqui. E, não esquece também de inscrever e dar like, viu? Claro que a gente vai te pedir isso. Mas resumindo, Tanakh é o cânon judaico que foi dividido em lei, profetas e escritos. Bom, a formação do cânon não foi marcada por uma seleção minuciosa da literatura hebraica antiga, mas representa mais ou menos tudo que tinha de texto até aquele momento. A gente pode atestar isso quando a gente olha para os textos de Qumran, que são os famosos manuscritos do Mar Morto. Lá em Qumran foram encontrados manuscritos que datam do século II a.C. E todos os livros da Tanakh, excetuando-se ali Esther, estavam nesses textos lá dos escritos do Mar Morto. E foi provavelmente nessa época que o cânon judaico já foi fechado, tá? Ou seja, no século II a.C. Alguns estudiosos afirmam que o cânon só foi fechado 90 d.C. no Concílio de Jâmia, quando vários rabinos se reuniram para discutir sobre os textos sagrados, no contexto daquela queda do Templo de Jerusalém, o crescimento do cristianismo, enfim. Parece toda uma preocupação política no ano 90 d.C. Mas a verdade é que esse concílio não serviu para estabelecer cânon algum, pois o cânon já estava estabelecido, e ele apenas ali, nesse encontro de rabinos, reafirmou, sem a possibilidade de adicionar qualquer livro. Alguns dos livros polêmicos que entraram em debate nesse concílio foram os livros de Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Mas assim, claramente a gente já percebeu que os rabinos chegaram à conclusão de que eles eram livros inspirados sim, tanto que eles expressam indiretamente as ações divinas, quanto por terem uma forte tradição de lerem esses livros nas festas das cabanas e na Páscoa dos judeus desde sempre. Então, além dele só confirmar o cânon que já era atestado, já era confirmado até o momento, alguma preocupação teológica com esses dois livros que a gente citou foram também discutidos, mas chegaram à conclusão que a gente mantém até hoje, que eles sim fazem parte do cânon bíblico realmente correto. Além disso, Flávio Josefo, um historiador judeu muito importante do século I d.C., ele atesta o seguinte, abre aspas, Tiagão: não temos miríade de livros discordando e conflitando entre si, mas apenas 22 contendo registro de todo o tempo e justamente dignos de crédito, fecha aspas. Uai, você pode me perguntar, né, são 22 livros, então a gente tem um terceiro cânon aqui, né? Não eram 39, são os 39 que nós, protestantes, os evangélicos, os cristãos, seguem? Bom, calma que a gente já vai te explicar isso. No nosso vídeo lá do Antigo Testamento, sobre a divisão do Antigo Testamento, a gente explica isso direitinho. A divisão judaica, ela tem 24 livros e a divisão atual tem 39. Mas você pode me perguntar de novo, pô, mas é que a gente acabou de ler 22 e você falou 24 na divisão dos judeus. Pois é porque, bom, os 39 nossos são a forma que a gente dividiu. Por exemplo, pegava um livro da divisão judaica e a gente dividia em 2 livros. E aí, por isso, a gente chegava em 39 desses 24. E agora, por que então que tem essa diferença de 22, porque a gente leu ali do relato do Flávio Josefo, para esses 24 aí da tradição judaica? Bom, algumas vezes eles juntavam o livro de Ruth e Juízes, pois eles aconteceram basicamente na mesma época histórica, e a mesma coisa acontecia com Lamentações de Jeremias, ou seja, a gente tinha 4 livros ali que eram juntados em 2 livros apenas, totalizando então 22 livros da tradição judaica. Portanto, como a gente usa a divisão desses livros como livros diferentes, acabam totalizando 24 dos judeus, e portanto, com as nossas divisões que a gente faz mais didáticas na Bíblia protestante, nós temos então os 39 livros da Bíblia. Agora beleza, deu para entender qual era o cânon do judaico e tal, dos judeus, mas o que isso tem a ver com o cânon cristão? Bom, você já percebeu que é o que a gente usa, né? Então tem tudo a ver. O Antigo Testamento ele é muito importante porque ele que dá o contexto do Novo Testamento, ou seja, o background de como a gente vai interpretar o Novo Testamento, vai entender o Novo Testamento de verdade. E o mais importante, ele era a Bíblia de Jesus. A Bíblia que Jesus lia, o livro que Jesus lia, meus amigos, é
o cânon do Antigo Testamento, ou Antigo Testamento dos judeus. Por exemplo, Jesus leu uma parte de Isaías em Nazaré. Ele utilizou os versos de Deuteronômio como uma verdadeira espada contra as tentações ali que Satanás fez a ele naquele fatídico episódio do deserto. Além de ter usado também Oséias e Salmos e muitos outros livros para responder as perguntas muitas vezes capciosas, sacanas que os fariseus faziam para ele. Mas muito importante também a gente saber é que Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. Mais do que só ler e utilizar o Antigo Testamento e esse cânon aqui sagrado que a gente está defendendo e citando, nós sabemos que Jesus realmente veio cumpri-lo. Abre aspas, Tiagão. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos, lá em Lucas 24, 44. Fecha aspas, Tiagão. Essa declaração mostra que Jesus reconhecia a Tanakh como palavra de Deus, ou seja, a lei, os profetas e os escritos. E não só isso, Jesus os representou juntamente com os Salmos como as Escrituras Sagradas. Nada mais, nada além disso. Além de Jesus, no Novo Testamento, há inúmeras citações diretas ao Antigo Testamento, como nas pregações de Pedro, nas cartas paulinas e até no Apocalipse. Para você ter uma noção, cerca de 10% do Novo Testamento é composto por citações diretas do Antigo Testamento. Essas citações incluem praticamente todos os livros do Antigo Testamento, exceto Esther, Cânticos e Obadias. Mas, como já foi dito anteriormente, Esther e Cânticos eram utilizados em festas junto com Lamentações, Eclesiastes e Ruth, os quais juntos formavam os famosos 5 rolos, que você pode conferir o que são esses 5 rolos no nosso vídeo sobre a divisão do Antigo Testamento. A mesma coisa se aplica a Obadias, que não se separava dos 12 profetas. Bom, se você ficou perdido com essa divisão, já te falei, assiste o vídeo, dá like e se inscreve, tem muita coisa boa pra vir ainda, beleza? Bom, você pode me perguntar agora sobre os apócrifos, né? Onde entra nessa salada aí de livros dos apócrifos? Então, eu acho que você já percebeu que o cânon judaico já estava fechado, a famosa Tanakh, que é majoritariamente escrita em hebraico, com alguns trechos em aramaico. Entretanto, com o avanço da língua grega como uma língua franca da época, né, tipo o inglês de hoje em dia, principalmente por causa da helenização que foi imposta ali naquela região por Alexandre o Grande, a Tanakh foi traduzida para o grego, em uma famosa tradução chamada Septuaginta, onde se conta uma lenda que 72 eruditos judeus trabalharam nela e, segundo a tradição, eles teriam completado essa tradução em 72 dias e todas elas concordavam. Apesar da lenda, nós temos vários diferentes compilados de livros da Septuaginta, os quais acrescentam livros escritos principalmente no período chamado intertestamentário, que você vai ver em alguns outros vídeos também, que a gente fala sobre o período do silêncio profético. Vai ali do término de Malaquias até o início de Mateus. E esse tempo aí dá por volta de 400 anos, chamados até pelo próprio Jerônimo, esses livros, de apócrifos. Esses livros, esses textos que foram escritos nesse período intertestamentário ou o tempo aí do silêncio profético. Bom, as 3 principais cópias da Septuaginta que temos são o Códice Sinaítico, o Códice Alexandrino e o Códice Vaticano, sendo que nenhuma delas possui os mesmos apócrifos, ou seja, nenhuma delas é igual. Ou seja, tem 3 cópias da Septuaginta. Os apócrifos, os quais foram incorporados no cânon católico com o nome de deuterocanônicos, são Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, além de adições a Daniel e Esther. Lembrando que Macabeus tem mais do que 2 nesses apócrifos, e lembrando que é eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? Então são livros diferentes. E pasmem, mas nenhuma adição da Septuaginta possui exatamente esses apócrifos. Exatamente, eu acabei de falar, são 3 diferentes. Ou seja, não faz sentido a afirmação que a igreja às vezes católica faz, que ela segue a Septuaginta. Mas e aí, esses livros entram ou não entram na Bíblia? Então, vejamos o que Jesus fala sobre isso. Abre aspas, Tiagão. Pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso.
lá em Lucas 11, 50 e 51. Tá aí. Mas o que isso tem a ver com os apócrifos? Mais uma vez, tudo, cara. Para entender esse raciocínio de Jesus, nós temos então que entender a ordem dos livros da Tanakh e da Septuaginta. Como você já aprendeu no outro vídeo... Aprendeu. Você pausou aí, foi lá e assistiu, não assistiu? Beleza. Como você já assistiu lá, você aprendeu com a gente, o primeiro livro da Tanakh é, obviamente, Gênesis, que relata a morte de Abel. E o último livro lá é o de Crônicas, que relata a morte de Zacarias, entre o altar e o santuário, que não é aquele que está entre os 12 profetas, mas sim lá em 2 Crônicas 24. Ou seja, Jesus engloba todos os mártires profetas do cânon judaico e não da Septuaginta, já que no seu último livro, na maioria das edições, Macabeus, há inúmeros mártires na revolta dos Macabeus que Jesus simplesmente não menciona, descartando assim a inspiração de tais livros como sendo livros inspirados, ou seja, livros proféticos, livros realmente considerados inspirados por Deus e portanto sagrados. Mas aí vem aquele famoso argumento: Jesus e os apóstolos utilizam bastante a Septuaginta, quase 2/3, ou seja, 80%, 85% das citações do Antigo Testamento. Bom, isso é verdade. Porém, nós temos que lembrar que Jesus falava aramaico, então muito provavelmente não citou versos da Septuaginta em grego, mas sim os escritores dos evangelhos e dos outros livros do Antigo Testamento. Mas não há problema nenhum em utilizar a Septuaginta. Afinal, ela é uma tradução, assim como a gente usa a NVI, a NAA, a NVT e muitas outras traduções para o português, ou por exemplo, se você está lendo em inglês ou em qualquer outra língua a Bíblia, existem várias traduções. Isso não é um problema. Assim como nós usamos dessa forma, era exatamente isso que eles, os apóstolos, faziam na hora de escreverem os evangelhos, porque, como a gente já disse, o grego era o inglês daquela época. E mesmo fazendo isso, não há uma citação sequer dos deuterocanônicos em todo o Antigo Testamento. Aposto que você não sabia disso. Ou seja, os apóstolos utilizavam essa tradução, mas apenas consideravam a Tanakh. Eles usavam a tradução como uma forma de uso mesmo corriqueiro do dia a dia. A Tanakh, sim, era o texto inspirado. E, portanto, essa era a Bíblia dos apóstolos e a Bíblia de Jesus. Ah, e tem outra questão. Fica com a gente. Eu te garanto que você não sabe isso aqui que eu vou te falar. E olha, é muito interessante o que a gente vai trazer agora. Tenho certeza que não tem lugar nenhum que você vai achar algo mais interessante sobre esse assunto agora. Então fica com a gente, eu vou te explicar. O próprio conteúdo dos apócrifos. O conteúdo dos apócrifos, isso mesmo, que estava escrito nos apócrifos. Eles possuíam ali ensinamentos que são contrários à Bíblia, mas interessantes para algumas práticas católicas. E foi por isso que só no Concílio de Trento, no século XVI, que a Igreja Católica estabelece os apócrifos como cânon, pois consideram toda a Vulgata Latina como inspirada. Alguns exemplos dessa discrepância que a gente já citou seria, por exemplo, abre aspas, Tiagão, a esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que não esmola terão longa vida. Tobias 12:9, fecha aspas, Tiagão. Ele dá embasamento, por exemplo, para a salvação por obras. E mais adiante, nesse mesmo capítulo de Tobias, por exemplo, a gente pode ler o seguinte, abre aspas. Quando você e Sara rezavam, era eu que apresentava o memorial da súplica de vocês diante do Senhor glorioso. A mesma coisa eu fazia quando você sepultava os mortos. Tobias 12:12. Fecha aspas, Tiagão. Essa oração, por exemplo, essa passagem de Tobias, ela reforça e embasa, por exemplo, a oração para os santos. Pois no versículo ali, quem fala é o anjo Rafael, e para os que já morreram. Então você vê aí o reforço daquilo que a gente está argumentando. No Concílio de Trento, os apócrifos valiam muito a pena de serem confirmados ali como um cânon realmente das Escrituras, apesar da gente saber que eles não são. Aliás, esses textos muitas vezes não se consideram como canônicos. Olha, os próprios textos falam isso. Muito pelo contrário de se considerarem canônicos, eles pedem muitas vezes desculpa para possíveis erros que eles possam ter cometido. Abre aspas, Tiagão. Por isso, aqui encerro a minha narrativa. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria.
se está fraca e medíocre, é o que fui capaz de fazer. Segundo Macabeus 15, 37 a 38, fecha aspas. E ainda, esses textos também reconhecem que a inspiração do cânon havia já cessado, no que a gente chama no famoso silêncio profético, abre aspas, Tiago. Israel caiu numa tribulação tão grande como nunca tinha havido, desde que os profetas desapareceram. 1 Macabeus 9, 27, fecha aspas. Por fim, esses livros estão escritos majoritariamente em grego, sendo portanto incoerentes com o restante da Tanakh, que está em hebraico e alguns trechos em aramaico. Sendo assim, o próprio Jerônimo, um grande estudioso das línguas originais da Bíblia, lá do século IV, ele, ao traduzir os originais para o latim, a mando do Papa Damaso I, na famosa Vulgata Latina, ele adicionou os deuterocanônicos para estudo histórico e teológico, mas não como uma literatura realmente inspirada, já que ele mesmo defende um cânon de 22 livros. No prefácio dos livros de Samuel e Reis, por exemplo, ele fala o seguinte, abre aspas, e assim, há também 22 livros do Antigo Testamento, isto é, 5 de Moisés, 8 dos profetas e 9 dos hagiógrafos, fecha aspas. E ele, Jerônimo, ainda rejeita a inspiração dos apócrifos quando ele fala o seguinte lá no prefácio dos livros de Salomão, abre aspas. Portanto, assim como a igreja também lê publicamente os livros de Judite, Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, também se pode ler esses dois rolos, sabedoria e eclesiástico, para o fortalecimento do povo, mas não para confirmar a autoridade dos dogmas eclesiásticos, fecha aspas. Já deu para você perceber que é incoerente considerar toda a Vulgata Latina, incluindo seus apócrifos, inspirada, porque o próprio autor dela não a considerava. Você não acha que é meio bizarro? Isso é meio, vamos lá, meio sem lógica? Concorda? Não concorda? Tem solução aí nesse caso? Tem não, né? Bom, aí a gente já não sabe como te ajudar se você ainda não concorda. Mas tudo bem, vamos lá. O ano é 1518. Lutero obstinadamente reconhece o erro histórico que a gente tinha ali e ele resgata os textos que verdadeiramente já carregavam autoridade em si mesmos. Ele não retirou livros, ele apenas resgatou o verdadeiro cânon, o cânon original, atestado por Jerônimo, por Agostinho, por Joséfo, Jesus e seus apóstolos, ou seja, o cânon da verdadeira fé dos apóstolos, o cânon que carrega a autoridade em si mesmo, e homem comum nenhum outorga essa autoridade, a não ser o próprio texto inspirado. Bom, e agora? Esses livros são dignos de leitura ou a gente só precisa ignorar a existência deles? Bom, não só são dignos de leitura, como a gente encoraja que você leia eles. É claro que você talvez tenha um pouco de preguiça, porque tem toda a Bíblia para ler, mas eu vou te dar uma argumentação importante do porquê você deveria lê-los. Eles são, além de muito importantes para a gente compreender o contexto histórico envolvido em todo o final do Antigo Testamento e envolvido também em contexto histórico e político do início do Novo Testamento, eles também nos permitem dar uma interpretação mais apurada em relação a algumas crenças daquela época, algumas crenças culturais e contextuais, que permitem que a gente entenda algumas passagens mais difíceis de interpretação. Então, por meio deles, a gente pode conhecer o tão misterioso período intertestamentário, ou como a gente carinhosamente chama aqui, o período do silêncio profético. Porque, tudo bem, o silêncio foi profético, mas os acontecimentos históricos não pararam, e eles são extremamente relevantes para a sua e para a minha compreensão. Você quer saber um pouco mais sobre textos apócrifos? Você quer saber um pouco mais sobre o período intertestamentário, entender mais o que realmente aconteceu aí nesses 4 anos de silêncio profético? Cara, você vai saber. Eu sei que você vai saber, porque você já está inscrito, você já assinou, você já ligou o sininho, então você vai receber a notificação. O YouTube já sabe que você curte, você já deu like, e se brincar você está até comentando agora sobre isso. Então eu sei que você vai receber essa notificação para você receber esse vídeo em primeira mão na hora que sair. Até lá, já vai dando uma lida aí nos textos apócrifos, vale a pena. Beleza? Então não perde nada, fica com a gente e fui nada, voltei. Eu lembrei do seguinte, cara, a gente teve vários problemas, a gente não entregou esse vídeo aqui até a quinta-feira, que é nosso dia oficial, mas nós tivemos problema de gravação, a gente teve problema de roteiro,
Então realmente a gente teve que reformular muita coisa, a gente teve que regravar algumas coisas. Então por esse motivo a gente resolveu fazer do zero de novo, enfim, com o máximo de qualidade. A gente pede desculpa, tá atrasado, mas tá feito com muito carinho. E enfim, a gente espera que possa ter te ajudado em alguma coisa. Tá entregue dessa semana mesmo com atraso, semana que vem, na quinta, é nóis. Beleza? A gente se encontra aqui, até lá, fui!